Ok, parabéns. Ok, vamos começar. Vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor consegue ler os nossos pensamentos, compreende a nossa estrutura, que somos pó, o Senhor que sabe tudo e pode tudo, o Senhor é o nosso Pai. E nós lhe agradecemos, porque o Senhor um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos adotou como filhos, e hoje temos a alegria de poder dizer que pertencemos à família celestial. Que coisa maravilhosa, Pai, é pertencer à família celestial. E por Amém. isso nós queremos refletir o seu caráter, entender um pouco mais acerca do Deus maravilhoso que nós temos, que é amor, e por isso queremos suplicar que através do seu bom Espírito nós possamos ter essa compreensão hoje e receber da fonte da água da vida que o Senhor nos vai enviar. Obrigada por atender à nossa oração, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então muito bem. Já sabemos qual é o tema, não é verdade? Sim, o juízo. O juízo. É um tema que vale sempre a pena aprofundar um pouquinho mais. E nós hoje aqui é um espaço um bocadinho diferente dos outros. É um espaço que não é só eu, não sou só eu que vou falar, mas os irmãos também vão participar. Se quiserem ir participando ao longo do estudo, tudo bem. Se não, se quiserem depois participar só no fim, estão à vontade. Então, o nosso estudo hoje baseia-se em Apocalipse 14, 7. E nós já conhecemos bem de cor, não é? Trata-se da primeira mensagem angélica e que diz o seguinte. Querem-me ajudar? O que é que diz? Temei. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Muito bem. Então vamos deter-nos na primeira parte. Temei a Deus. Dai glória a Deus. Porque vinda é a hora de Deus, juízo. E esta frase pode ter duas vertentes. Não só o juízo que Deus vai fazer, mas também o julgamento do próprio Deus. Que é uma noção um pouco diferente, um pouco muito diferente daquilo que nós estamos habituados. E nós vamos, no decurso deste estudo, perceber alguma coisa diferente. Eu vou ler aqui algumas citações do Espírito de Profecia, e a primeira encontra-se já no Patriarcas e Profetas, capítulo 1, página 11.1. E diz o seguinte, falando de Lúcifer: começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, pois que eram mais elevados por natureza, pois que a sua sabedoria era um guia suficiente. Então já estamos a ver aqui que Lúcifer, o que é que ele preconizava, o que é que ele defendia? Ok, as leis tudo bem para os outros mundos, mas nós, anjos, não, nós somos seres mais elevados e a nossa sabedoria é um guia suficiente, não precisamos de leis, a nossa sabedoria é suficiente para distinguir entre o bem e o mal. Numa outra citação do mesmo capítulo, na página 15.2 e 15.3, diz o seguinte: procurara Satanás que Deus não era justo ao impor leis aos anjos
que exigindo submissão e obediência das suas criaturas, Deus estava simplesmente a procurar exaltação de si mesmo. Alegava que era seu objetivo aperfeiçoar os estatutos de Jeová. Então não era só a declaração anterior que nós vimos, que a sabedoria dele era um guia suficiente. O que é que ele dizia? Primeiro, Deus não era justo. Ele podia melhorar. Ele iria melhorar os estatutos, vejam bem a presunção, não era? E mais, e que Deus, ao exigir obediência das suas criaturas, estava a fazer o quê? A exaltar-se a ele mesmo. Ele queria exaltação própria e não estava disposto a dar nada em troca. Numa outra citação, agora de Parábolas de Jesus, capítulo 24, página 168.4, diz o seguinte: Satanás declarara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ok, já conhecemos isto. Agora, desejado de todas as nações, capítulo 1, página 12.3. Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo. Uau, isto é importante. Declara que nos é impossível obedecer-lhe. Então ele acha que a lei de Deus, que é uma lei de amor, ele acha que ela é uma lei de egoísmo. Desejado de todas as nações, capítulo 2, página 17.1. Satanás esperava estabelecer aqui na terra, uma vez que ele foi expulso do céu, a pretensão que ele manifestara a quando da sua rebelião no céu. Ou seja, que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Era isto que ele pretendia. Ou seja, ele fez determinadas acusações, não é? Mas eu posso acusar outra pessoa de crime, mas eu tenho que provar o que eu digo. Certo? Eu tenho que provar, não é só blá, blá, blá. Ok, então, Patriarcas e Profetas, capítulo 1, página 15.2 diz: era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo, que a sua lei é perfeita. Era preciso demonstrar isto. Havia necessidade, por um lado, de Lucifer provar, não é, as acusações que ele tinha feito. Primeiro. E depois havia necessidade de provar o contrário, por parte de Deus. É assim que as coisas se resolvem em tribunal. Por isso é que o nosso tema é o juízo. Então, será que Satanás provou as acusações que ele fez? Provou. E vamos ver isso. E vamos ver isso no Desejar Todas as Nações, no capítulo 79, na página 539.6. Reparem como é que Satanás provou. Diz o seguinte: no início do grande conflito, Satanás declarara que a lei de Deus não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, se a lei fosse violada, é um outro aspecto importante, seria impossível ao pecador ser perdoado. Um outro aspecto que ainda não tinha entrado em questão aqui. Quando os homens violaram a lei de Deus, Satanás exultou. E agora reparem, estava provado. Estava provado, declarou ele, que a lei não podia ser obedecida. Então ele provou ou não provou? Provou. Através, ou melhor, como? Como é que ele provou? Tentando os homens e fazendo com que eles pecassem. Através de um homem, Adão. Através de Adão, ele foi a prova que ele queria. Portanto, havia necessidade de um julgamento, porque já havia provas, não eram só acusações. Já havia provas concretas, visíveis, palpáveis. Muito bem. Mas se havia necessidade de um julgamento, quem é que iria fazer esse julgamento? Uma vez que o pai é que era o acusado. Ele tinha inveja de Jesus, ok, tudo bem. Ele anulava a posição de Cristo, certo? Mas a acusação foi feita ao pai. Quem é que vai julgar? Vamos abrir no Evangelho de João.
capítulo 5, versículo 22 e 27. Irmãos, este tema que nós estamos aqui a estudar é de suma importância, talvez não tanto para nós, mas para que nós possamos explicar às outras pessoas. O mundo cristão, todo o mundo cristão não conhece estas coisas, mas Deus nos deu esta luz a nós. Então vamos lá. É certo que nós, para as pessoas de fora, não podemos usar o espírito de profecia, lógico, mas podemos ter muitas provas bíblicas. Não precisamos, em certo sentido, de usar o espírito de profecia. Como nós sabemos, o dom de línguas é para quem? É para os de fora, diz a Bíblia. Mas o dom do espírito de profecia é para os de dentro. Ok? Então vamos lá, João capítulo 5, versículo 22 e 27. Eu peço a um de vocês para ler, por favor. Todo mundo pode participar, por favor. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. A irmã Cleonice leu o versículo 27, certo? É. Mas eu queria primeiro o 22, por favor. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Uau! É uma declaração importante ou não? Uau, demais. Demais. Por quê? Porque era o pai que era o acusado. Portanto, a pessoa que é acusada, ela não pode defender-se. Ela tem que ter quem a defenda. E por isso é que o julgamento foi dado ao filho. Mas, no versículo 27, como a irmã Cleonice leu, mas reparem que o filho nesse versículo não diz lá que é o filho de Deus, diz que é o filho do homem. Porquê? A palavrinha não está lá por acaso. Porquê que tinha que ser o filho do homem? Porque foi um homem que Satanás usou para provar as suas acusações. Então, teria que ser também um homem a provar o contrário. Por isso a Bíblia fala no primeiro Adão e no segundo Adão. Vamos abrir em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Alguém pode ler? Primeira de Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Muito obrigada. Então aqui temos os dois Adões. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, falando do verbo que é Jesus, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Então Jesus foi aquele que, ao vir como homem, para ter o quê? A prova que era necessária para refutar as acusações de Satanás. Elinha, Vamos agora. qual foi esse último que você falou aí? João 1,14. João 1,14. E eu vou-vos provar isto pelo Espírito de Profecia. Parábolas de Jesus, capítulo 24, página 168.4. E diz assim: Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou, aqui está a prova,
provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Então, irmãos, estes dois textos, o que nós lemos há pouco do Desejar Todas as Nações, capítulo 79, e este de Parábolas de Jesus, capítulo 24, mostram a prova de Satanás, usando Adão, e a prova de Deus, usando o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Lindo, lindo. Lindo, não só por isto, mas também por isto é que Jesus teve que vir em carne. Porque se ele tivesse vindo como Deus, ele nunca tinha podido ser uma prova. Ele necessitou vir na mesmíssima condição que Adão, em carne. É bem? Mas é lógico, para nós, para isto é preciso fé. Para crer nisto é preciso fé. A fé de Jesus. Então, já vimos que Jesus Cristo era a prova. Porque ele foi o quê? Diz em Apocalipse 3,14 que ele é a fiel testemunha. É curioso. Fiel testemunha. E isto, a palavra testemunha, está num contexto de quê? De tribunal, de julgamento. É no tribunal que são necessárias testemunhas. É ou não? Quer de defesa, quer de acusação. E o que é que diz lá em Apocalipse 3,14? Falando de Jesus, não é? Diz que ele é fiel testemunha, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus é efetivamente uma testemunha. Mas, em julgamento, para ficar provado alguma coisa, basta uma testemunha? Não. Não. E vamos abrir, uma de vocês pode abrir em Hebreus 10, 28, e outra pessoa pode abrir em Números, porque estas instruções foram dadas por Deus nos primeiros 5 livros da Bíblia, e na Torá, na lei, Números 35, 30. Hebreus 10, 28. É para ler? Sim, por favor. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Muito obrigada. Então aí já está a falar de 2 ou 3 testemunhas. E o que é que diz em Números 35, 30? Todo aquele que matar alguma pessoa conforme depoimento de testemunha será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Ora, portanto, Jesus não poderia ter sido ele só a testemunha, apesar de ser fiel. Porque é o que Deus, a indicação que Deus está a dar aí. Não poderia, não pode nunca, e no mundo, no nosso mundo aqui na Terra, também sabemos que uma só testemunha não é suficiente. A Bíblia diz-nos acerca desse julgamento, e fala-nos muitas coisas, mas a pergunta é, quantas testemunhas vão ser necessárias, ou quantas testemunhas existem? No livro de Hebreus, agora no capítulo 12, vamos ler o versículo 1. O que é que diz Hebreus 12, 1? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Muito obrigada. Então o que é que diz aí? Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então há muitas testemunhas. Quais são essas testemunhas? Bom, em primeiro lugar são as do capítulo anterior, do capítulo 11.
E nós sabemos, Abraão, Isaac, Jacó, Jefté, Baraque, todos esses que estão aí. Há uma lista enorme, já repararam, de testemunhas. Mas não são só essas, porque Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, diz: vós sois as minhas testemunhas. Uau! Então, irmãos, neste processo de julgamento em que Deus está a ser julgado, o caráter de Deus foi denegrido, houve provas, Jesus é a fiel testemunha, todos aqueles do capítulo 11 de Hebreus também são testemunhas, mas Deus vai mais longe e diz: vocês, Elice, Belinha, Alexandra, Cleonice, Lira, Ana Maria, Jussara, Márcia, Lina, Estela, Inês, vocês são as minhas testemunhas. Portanto, a nossa ida a tribunal é como testemunhas. Irmãos, isto é muito importante. Ou de defesa de Deus, ou de acusação. Já repararam a importância disto? E a Bíblia fala-nos muito acerca do tribunal. Por exemplo, em Daniel 7, 9 e 10, não vamos ler, fala dos livros, por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 12. Também fala do livro, em Apocalipse 20, 12 e Êxodo 32, 31 a 33, fala do livro da vida, quando Moisés diz que queria que Deus riscasse o nome dele do livro da vida, porque o livro da vida só contém nomes, e Deus disse: não, aquele que pecar, a esse riscarei do livro da vida. Fala de tronos, e é curioso, irmãos, porque Apocalipse 3, por exemplo, fala-nos de quê? No final do Apocalipse 3, fala-nos da igreja do juízo, Laodiceia, julgamento dos povos, ou a igreja do juízo. No capítulo 3, no capítulo 4, fala-nos de quê? Da sala do juízo. E no capítulo 5, fala-nos do livro do juízo. Então, há aqui uma sequência e nós precisamos prestar atenção. Então, a Bíblia fala-nos claramente e detalhadamente acerca deste julgamento tão importante para todo o universo. É que não é só para nós, e nós às vezes parece que nos colocamos como o centro do universo, não é? O centro do grande conflito. Irmãos, nós não somos o centro do grande conflito. É Deus o centro do grande conflito. Foi o caráter dele que foi denegrido, foi a honra dele que foi deitada por terra. E, portanto, o que está em causa, o que está no centro, não somos nós somos apenas as testemunhas. E eu, às vezes, tenho a sensação de que nós nos colocamos muito no centro de todas as coisas, não é assim? Então, já sabemos que o acusado é Deus o Pai, o juiz é Jesus Cristo, homem, a fiel testemunha também é Jesus Cristo, outras testemunhas somos nós, mas também a Bíblia fala-nos dos livros, do livro da vida, dos tronos, da sala do tribunal, como já falamos, do povo, do juízo, do livro do juízo e do acusador, em Apocalipse 12, versículo 10. Mas todo este engano só poderia ser desmascarado em tribunal. Irmãos, por isso a importância do julgamento. A Bíblia diz que Satanás é o que engana todo o mundo, mas é no tribunal que tudo se esclarece. E por isso a importância de haver um juízo, de haver um julgamento. Vamos ler isso no Desejado de Todas as Nações, capítulo 1, página 12.3. Diz assim: Jesus devia desmascarar esse engano. Então, estão a ver o papel de Jesus? Muito bem. Também podemos ler nas meditações matinais Meu Modelo, do dia 16 de fevereiro. Bom, mas então, no Desejado de Todas as Nações, continuando no capítulo 1, na página 12.4, diz:
como homem, enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. A sua vida demonstra que também nos é possível obedecer à lei de Deus. Estão a ver como é que Jesus desmascara os enganos satânicos? Ele próprio demonstrou, provou pela sua vida que é possível vencer. E foi uma demonstração para todos nós. Porquê? Porque todos nós estamos em carne, exatamente nas mesmas condições que Jesus, que nem sequer veio com a natureza de Adão antes do pecado. Ele veio com a natureza caída de Adão, a mesma que a nossa. Não tinha propensões, atenção, mas a degenerescência de Jesus já levava 4.000 anos. Percebem? E, portanto, Jesus começa exatamente no mesmo ponto onde Adão terminou, onde Adão pecou. Logo, se nos é possível obedecer à lei de Deus, se nos é possível vencer o pecado, seja o orgulho, a ira, a vaidade, a preguiça, a mentira, o ciúme, o egoísmo, a maldicência, o adultério, a impureza, a justiça própria, a autocomiseração, é-nos possível vencer tudo isto, irmãos. E isto é precisamente o que Satanás não quer que aconteça. Ele está fazendo de tudo. Ele procura levar o cristão a não acreditar nisto, a duvidar que isto seja possível. E, infelizmente, ele tem adeptos dentro da nossa própria igreja. Pessoas que não acreditam nisto. Ou seja, no fundo, elas estão exatamente a acreditar naquilo em que ele quer que elas acreditem. E se a pessoa não acredita nisto, é lógico que não vai correr atrás, não é verdade? Nesse julgamento, irmãos, que está a decorrer no céu desde 1844, nós fomos chamados para sermos testemunhas de quê? Do poder, irmãos, tomem nota disto, do poder que Deus tem para transformar pessoas orgulhosas em pessoas humildes, pessoas iradas, pessoas que lhes salta a tampa com facilidade, em pessoas mansas que suportam a provocação. Ele quer que demonstremos que ele tem poder para transformar pessoas egoístas em pessoas altruístas, pessoas covardes em pessoas corajosas, pessoas vingativas em pessoas capazes de suportar insulto e humilhação. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, página 45.4 diz: as testemunhas, somos nós, as testemunhas de Cristo têm suportado a prisão, a tortura e a própria morte, de preferência a violar os mandamentos de Deus. Meu Deus. Entendem, irmãos, o que é que está aqui? As verdadeiras testemunhas, elas preferem suportar tortura, prisão e morte a violar os mandamentos de Deus. Elas estão ou não estão a ser testemunhas do poder que Deus tem para transformar as pessoas? Lógico. Agora, no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, no capítulo 1, eu vou ler-vos aqui uma citação que eu pessoalmente gosto muito e que já citei algumas vezes. Peço desculpa, tenho que abrir aqui. Portanto, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, capítulo 1, página 18.1. É uma citação um bocadinho grande, mas reparem, começa assim: o Senhor Jesus está provando os corações humanos
por meio da concessão da sua misericórdia e graça abundantes. Está efetuando, reparem isto, transformações tão admiráveis que Satanás, com toda a sua vanglória de triunfo, com toda a sua confederação para o mal, reunida contra Deus e contra as leis do seu governo, as fica contemplando como a uma fortaleza inexpugnável aos seus sofismas e enganos. Ou seja, Deus está transformando pessoas de tal maneira que Satanás fica de boca aberta a olhar essas pessoas e olha para elas como se elas fossem uma fortaleza inexpugnável. Ele não consegue conquistar aquelas pessoas, não consegue enganá-las, não consegue levá-las a cair. Continua. São para ele um mistério incompreensível. Ele não consegue compreender como é que isto é possível. Como é que, vou aqui usar uma parábola, não consegue compreender como é que a laranjeira, em vez de estar a produzir laranja, está a produzir figos. Percebem? Continuando. Os anjos de Deus, serafins e querubins, potestades encarregadas de cooperar com as forças humanas, veem com admiração e alegria que homens decaídos, que eram filhos da ira, estejam por meio do ensino de Cristo formando caráter segundo a semelhança divina para serem filhos e filhas de Deus e desempenharem um papel importante nas ocupações e prazeres do céu. Estamos a ver o que é que está aqui em causa? São estas transformações, irmãos, que Deus está fazendo e das quais nós precisamos consentir que aconteçam conosco, para que sejamos testemunhas. Numa outra... Como? Glória a Deus. Glória a Deus. No livro Conselhos para a Igreja, página 66, página 367.4, diz: meu irmão, minha irmã, insisto em que se preparem para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Dia a dia, tirem do coração o amor do mundo. Aprendam por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Preparem-se para o juízo, para que ao vir Cristo, para se fazer admirável em todos os que creem, vocês estejam entre os que o encontrarão em paz. Naquele dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho, tocando suas harpas de ouro. Os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestiais, acompanhado dos seus remidos testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. Bonito, não é? Muito bonito. Irmãos, é a honra de Deus, como já vimos há pouco, que está em jogo. Foi a honra de Deus que foi posta em causa, não foi a nossa. Eu não tenho que defender a minha honra. As testemunhas são para defender a honra de Deus. O nome de Deus, não é o meu nome. E muitos de nós se preocupam em defender o seu próprio nome, é ou não? Em limpar o nome. Quando são feitas acusações, quando são proclamadas mentiras, temos de defender o nome. Qual nome? Nós temos de defender o nome de Deus e a honra de Deus. Então, Satanás quer que todo ser humano veja Deus como injusto, tirano, cruel, vingativo, exigente, etc, etc, etc.
o desejado de todas as nações, no capítulo 73, na página 475.3, diz o seguinte: o Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração do seu amor. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo. Reparem nesta citação, irmãos, é muito importante. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Já viram o que é que está aqui? Então, a honra de Deus está diretamente ligada a quê? Ao aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Por isso nós somos testemunhas. Percebem? Filipenses 4:13, posso todas as coisas. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. 2 de Pedro 2:9, o Senhor sabe livrar da tentação. 1 de Coríntios 10:13, com a tentação Deus dará também o escape para que a possais suportar. Então, temos aqui, mesmo só pela Bíblia, sem a colaboração do Espírito de Profecia, nós temos aqui todas as citações de que necessitamos. Mas no Desejar Todas as Nações, no mesmo capítulo 73, na página 475.2, diz: Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Conhecemos bem este texto e sabemos que Cristo fez muitas promessas. Fez ou não? Cristo fez muitas promessas, irmãos. Mas há uma promessa que servirá para demonstrar a todo o universo o poder que a força divina tem. Querem saber qual é? Ela encontra-se em Obreiros Evangélicos. É curioso que sabem que eu já tinha este estudo feito há vários anos. E agora, a semana passada, Deus é maravilhoso, e Ele me permitiu encontrar esta outra citação, que eu achei fantástica. E já nem me lembrava dela. Está nos Obreiros Evangélicos, no capítulo 70, na página 286.1. Então, reparem, Cristo prometeu, cá está uma promessa, que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado. Para quê? Para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento humano de poder sobrenatural e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. Estão a ver o que é que está aqui? Cristo prometeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado, aqui é que está a questão, para quê? Para demonstrar o poder da força divina ao dotar o instrumento humano de poder sobrenatural. Isto é magnífico, irmãos. Isto é magnífico. Nós temos à nossa disposição, irmãos, um poder sobrenatural. Para quê? Para sermos testemunhas. E é por causa disso que todo o universo vai chegar um momento em que vão dizer o que está em Apocalipse. Deus é justo. Deus é justo. E a sua lei é justa e o seu governo é justo. E Satanás é um mentiroso e não queremos nada com ele, nem que ele governe o universo. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. O Senhor é maravilhoso, nos deixou ficar
tanta luz, tanto esclarecimento, Pai, que o Senhor nos ajuda a nós a valorizar este conhecimento e esta luz, mas não para ficarmos inchados com o conhecimento, mas que o possamos utilizar para passá-lo com amor, com carinho às outras pessoas e demonstrar através de nós que o Senhor é amor, que o Senhor é misericórdia, que o Senhor é justiça. Suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, minhas queridas, agora é a vossa vez de falar. Ô Belinha, Sim. eu estou usando o telefone da Lira aqui. É o seguinte, eu queria, como foi citado várias coisas do Espírito de Profecia e não dá para copiar tudo, vamos dizer assim, esse vídeo vai ficar disponível em algum lugar para a gente depois dar uma olhada após, como foi nos outros ou não? Alice? Vai ficar assim, a Denis. Eu tenho que descobrir como é que eu faço para transferir, mas vai ficar assim. Então tá bom. Olha, Bom dia, Alice. Bom Se quiser, eu dia. posso ajudar. Tá ótimo, Japonira, eu vou precisar, porque é a primeira vez que eu estou gravando. Foi muito bom, Belinha, ouvir essas partes, porque a gente tinha uma noção de toda essa, vamos dizer assim, essa bondade de Deus para prover meios para que o homem deixasse de pecar. Mas com essas citações que você fez aí, que muitas vezes a gente lê e não aglomera elas, não deixa como se fosse suporte para essa teologia, foi muito bom. Muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, tá, Belinha? obrigada, irmão. Agora, eu vou pedir uma coisa a mais para a Belinha. Você tem isso tudo escrito. Tenho. E se a gente pudesse ter a cópia disso, e eu tentei copiar aqui todas as citações, mas daí a procurar todas as citações vai demorar um tempo muito grande. Para nós podermos ser Belinhas em miniatura, a gente precisa ter o material da Belinha. Eu não me importo, Alice, só que, pronto, isto eu escrevi à mão, como eu faço sempre, repara, isto está assim, não é? Está aqui com... Não, Mas não está, eu posso passar isso para, se você me manda o à mão, eu passo isso para o digitaliza. digitalizo, e daí posso transportar para ele, se você permitir. Ah, sim, sim, não tem problema, isto é mesmo para divulgar, então eu tiro fotografia, envio para si, e tem outra coisa, é que eu uso muitas abreviaturas, se tiver dificuldade em saber o que é que eu escrevi, a minha letra não é difícil de compreender. Certo? Não tem problema. Não? Pronto. E então até é bom se não compreender tudo, porque assim pode ligar para mim e nós falamos mais vezes. Tá ótimo, tá ótimo. Ok. Queridos, muito obrigado porque todos estiveram aqui. Vamos ficar atentos para o próximo. Eu não entendi direito, Belinha, qual era aquele próximo. Você deu um título assim que não consegui entender o que vinha por trás daquilo. É assim, irmãos, eu penso que o objetivo deste grupo é mesmo que haja como uma conversação, uma partilha, não é? Não é só debitar informação e ficar por aqui. Por isso é que eu dei há pouco abertura para que todos, se tivessem alguma questão e quisessem colocar, pudessem fazê-lo. Entretanto, como não tínhamos tema para hoje, eu sugeri dois. Um deles era este. E o outro era o querite. Eu sei que talvez nem todos saibam
o que é isso, mas é uma palavra da Bíblia. É o ribeiro de Querite. Lembram-se lá quando Deus manda o Elias ir para junto do ribeiro de Querite? Pronto. É um tema que também é interessante e que para mim me diz muito, porque foi uma experiência que eu vivi na pele, de maneira que poderá eventualmente ser um outro tema, mas o objetivo é que cada pessoa coloque as suas questões, não é? E envia para a Alice e depois vamos debatendo, vamos estudando o assunto. Mas se quiserem, enfim, se quiserem esse tema na próxima, se quiserem esse tema do Querite... Ribeiro de Querite que secou, inclusive, né? Exatamente. Que secou. E que nós provavelmente passaremos por uma secagem de nosso ribeiro e nós precisamos continuar com fé. E são cenas do próximo capítulo. Tá bom, ok. Ficarei aguardando de vocês pedidos de assuntos para os próximos capítulos, mas para a semana que vem a gente já tem as cenas a secagem do Ribeiro de Querite e a força que podemos ter apesar disso. Obrigado, queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Quem gostaria de encerrar com uma oração? Antes disso, só um momento, antes disso, este nosso grupo tem algum nome, vai estar no WhatsApp, no Telegram, porque é diferente do outro. Sim. Como é que eu chamei? Eu coloquei um diferente, um nome diferente, mas... Eu posso ver aqui. Testemunhas. Estudo avulso. Estudos avulsos, vai ser uma série de estudos avulsos da Belinha. Ok, está bem. Certo? E eu vou colocar, com a ajuda da Lina, com a ajuda da Lina e alguém que faça um envelope para poder chamar a atenção dele, não sei se é a Iaponira, quem é que fez o envelope para o outro? Foi a Lígia. A Lígia tem muito... Sim. Pois é. A Lígia pode fazer um envelope de estudos avulsos e ali a gente vai ter cada um o título dele e podemos divulgar para outras pessoas. Ok? Ok. A irmã Cleonice há pouco queria dizer alguma coisa, amiga. Eu falei que não poderia ser, como é que é? Não me lembro mais, eu queria dizer que não pode ser uma promessa, tem que ser de verdade. As cenas do próximo capítulo. Não, é de verdade, sim. Ok. Porque eu penso que um estudo como esse, além de perguntas, existe muitos testemunhos que eu tenho certeza que muitos de nós poderemos falar e que vai ajudar a fortalecer a fé um do outro, que, assim, na verdade, a gente vai ser uma corrente que vai dar força um para o outro. Ok. Dentro das palavras. Era só isso.